Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai, abrir o capô para entender uma coisa incrível. Como é que um monte de pecinhas trabalhando juntas transformam aquelas pequenas explosões lá dentro do motor na força que faz um carro mandar. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa só, como é que milhares de explosões minúsculas, uma atrás da outra, viram aquela força suave, contínua, que empurra o carro para frente? Parece até mágica. Mas no fim das contas, a gente vai ver que a resposta é pura engenharia. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. O nosso ponto de partida é exatamente onde tudo acontece, o coração da coisa, o cilindro. Imagina que ele é o palco, sabe? Onde toda essa peça sobre potência vai começar sem ser nada. Olha, o cilindro é a base de tudo. Ele é tipo a casa e o trilho do pistão, tudo ao mesmo tempo. É ali dentro, nessa câmara super precisa, que a mágica da combustão acontece. E mais importante, é contida e forçada a trabalhar para a gente. E para aguentar o tranco de tanto calor, os cilindros têm o que a gente chama de camisas. A diferença é bem simples, na verdade. Basicamente, é se o líquido que refrigera o motor encosta direto na peça ou não. A camisa molhada, o nome já diz, fica em contato direto com a água, o que ajuda a esfriar mais rápido. Já a seca faz parte do próprio bloco do motor. Beleza? Agora vamos conhecer o nosso ator principal, o pistão. Se o cilindro é o palco, o pistão é a grande estrela do show. É ele que toma o soco da explosão na cabeça, digamos assim. É a partir dele que todo o movimento começa de verdade. E agora, se liga nesse detalhe, é simplesmente genial. Um pistão, quando está frio, não é perfeitamente redondo. Ele é meio oval, meio cônico. Por quê? Porque ele foi projetado para, quando esquentar, se expandir e aí sim virar um círculo perfeito, na temperatura certa de trabalho. Isso impede que ele trave no cilindro. É ou não é uma sacada de mestre da engenharia? Ok, então o pistão recebeu toda aquela força. Mas e agora? Como essa energia sai dali e vai para algum lugar útil? É aí que entra em cena a equipe de conexão. Vamos ver quem são os responsáveis por pegar essa energia bruta e começar a direcionar ela. Então, um pistão sozinho não adianta muito. Para funcionar direito, ele precisa vedar o cilindro perfeitamente. E é aí que entram os anéis de segmento. Eles são tipo os heróis anônimos dessa história, garantindo que nada daquela força da explosão escape. E o mais incrível é que esses anéisinhos fazem 3 coisas super importantes ao mesmo tempo. Primeiro, eles seguram a pressão absurda da combustão lá em cima. Segundo, eles raspam o excesso de óleo da parede do cilindro para não queimar junto. E terceiro, ainda ajudam a passar o calor do pistão que está pegando fogo para a parede do cilindro que é mais fria. É um verdadeiro faz-tudo da mecânica. Seguindo o caminho da força, a gente encontra a biela. Pensa nela como se fosse o braço do pistão, ligando ele ao resto do motor. É exatamente aqui que a grande mágica começa. Transformar aquele movimento de sobe e desce em algo que começa a parecer uma rotação. E agora, chegamos no coração giratório do motor. Se o pistão foi a força, o músculo, o componente que a gente vai ver agora é o verdadeiro alquimista, o mágico que pega essa força bruta e transforma em rotação de verdade. E tá aí ele, o virabrequim, ou árvore de manivelas. A função dele é uma só, mas é a mais importante de todas: receber os empurrões que vêm da biela e transformar tudo aquilo num movimento de giro puro, limpo. É esse giro que, lá na frente, vai chegar nas rodas. Dando uma olhada mais de perto na estrutura dele, os munhões são os apoios principais, onde ele gira fixo no bloco. Os moentes são onde as bielas se prendem, sabe? É ali que a força chega. E aqueles pesos enormes são os contrapesos, essenciais para balancear tudo e deixar o giro suave, sem trepidação, mesmo a rotações altíssimas. A gente está quase lá. Já temos a rotação que era o objetivo. Só que tem um último problema. A força de cada explosão é um tranco, um pulso violento. Não é um fluxo contínuo de energia. Então, a questão é essa. Como é que se transforma esses socos de energia num empurrão constante e liso? Precisa ter alguma coisa ali para absorver esses picos de força e entregar tudo de um jeito mais civilizado, digamos. E a resposta para essa pergunta é o volante do motor. Essa peça grande e pesada, que fica bem na ponta do virabrequim, funciona como um grande estabilizador de energia. É ele que resolve esse problema dos trancos. O segredo todo está na inércia. Como o volante é muito pesado, ele absorve a energia daquele soco da combustão, mas não acelera de uma vez. Ele continua girando de forma estável e vai liberando essa energia aos pouquinhos durante as outras fases do ciclo do motor.
É isso que transforma um movimento que era todo irregular numa rotação suave e constante. E pronto, a jornada está completa. A gente viu que cada peça tem seu papel, sua função específica, mas a verdadeira genialidade está no jeito como todas elas trabalham juntas numa sincronia que é assim, perfeita. Olha só que legal esse resumo. A jornada da força é essa. Começa na explosão, empurra o pistão, a biela transfere, o virabrequim transforma em giro e o volante suaviza tudo. É ou não é uma verdadeira sinfonia mecânica? E tudo isso nos deixa com uma última pergunta na cabeça, né? Ok, entendemos como o movimento é criado, mas como é que todas essas peças girando e se movendo em alta velocidade não superaquecem e simplesmente se destroem com tanto calor e atrito? Essa é uma ótima pergunta. Mas essa já é uma história para uma próxima conversa.